Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai tratar aí uma ideia que eu até posso dizer para vocês que é uma ideia base para muita coisa dentro da sua vida matemática, vamos dizer assim, né? Aonde você vai poder associar muita coisa ao seu cotidiano. Muitas das informações que a gente vai ver na aula, nesse assunto que a gente começa hoje, vão estar presentes no seu dia a dia. E boa parte das coisas que a gente vai ver na aula de hoje, vocês já tiveram isso em anos anteriores. Que é essa ideia de matemática financeira. Toda vez que eu falo em matemática financeira, eu consigo associar conteúdos dessa matemática no meu dia a dia, tá? Talvez não tudo ainda, mas com certeza são coisas que vocês vão ver no decorrer da vida de vocês, tá? Vocês vão ouvir falar e talvez aplicar alguns desses conceitos que a gente vai ver. Matemática financeira, matemática essa nobre ciência, né? Financeira vem de finança, vem de dinheiro, parte monetária. Então, quando a gente fala de matemática financeira, a gente está lidando, de certa forma, com dinheiro. É a matemática que vai ser atribuída nos cálculos monetários, no cálculo de compra, venda, empréstimo, tá? Lógico, a gente não vê tudo de uma vez só, a gente não vai ver toda a abordagem da matemática financeira de forma direta, vamos dizer assim, né? A gente vai tentar ir bem passo a passo, assimilando várias ideias. E eu gostaria muito que vocês enxergassem que dentro das ideias, dentro do conteúdo de matemática financeira, a gente vai puxar ideias que vocês já trabalharam em anos anteriores. A gente vai puxar conceitos e formas de resolução de algumas coisas que vocês já trabalharam em anos anteriores, ok? Então, por exemplo, primeira coisa que a gente acaba estudando dentro de matemática financeira acaba sendo aquela ideia de proporção, né? Existe uma razão, uma proporção entre essas coisas. Por que é importante a gente saber lidar com razão e proporção? O ponto final, vamos dizer assim, né? Onde a gente vai enxergar onde a gente quer chegar, seria aquela questão da regrinha de 3, né? Por quê? Porque tudo que é proporcional, tudo que existe uma proporção, e isso a gente estudou lá no 8º ano, né? 7º ano e 8º ano, a gente tem a primeira abordagem no 7º ano do Ensino Fundamental 2, a gente tem aquela abordagem de grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Essas grandezas, elas podem ser utilizadas para calcular valores desconhecidos, né? Utilizando a regra de 3. E é esse o ponto que a gente quer chegar, poder utilizar uma porcentagem, uma proporção, para poder calcular alguma coisa ali na frente, tá bom? Então vamos fazer a introdução de matemática financeira. Pessoal, então, para a gente começar a ver essa ideia de matemática financeira, né? A primeira ideia é a razão. Quando a gente fala em razão, a gente normalmente já trabalha com a ideia de fração. Lembrar que toda fração é uma divisão. Então, razão, fração e divisão, de certa forma, elas estão extremamente ligadas, né, nas suas ideias. Toda razão é uma fração, toda fração é uma divisão. Então, toda razão também é uma divisão. A ideia básica para a gente poder estudar a razão é essa fraçãozinha aqui, ó, tá? A gente fala que A está para B, né? De A em B. A gente chama o A de antecedente, o B de consequente da razão, antecedente da razão, consequente da razão, tá? De forma que, na verdade, gente, eu só preciso saber lidar com a fração, só preciso lembrar como é que eu faço para lidar com essa fração, né? 1/2, 2/3, quem é meu numerador, quem é meu denominador, tá? Por que a gente estuda a razão? Porque a gente consegue calcular
qual a relação entre os dois números que estão aqui, tá? Por exemplo, como eu disse para vocês ali, se eu falo de 1/2, a razão entre esses dois números é só eu fazer a divisão. 1/2, 0,5. A razão entre 1 e 2 é 0,5, tá? Ideia básica de razão é eu trabalhar com a divisão. Eu não vou, né, me alongar no fato, porque a gente tem mais coisa para trabalhar quando a gente envolve razão. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou apagar aqui e já voltamos. Então a gente volta para proporção. Para a gente poder falar de proporção, eu vou usar a ideia da razão, tá? Proporção, o estudo de proporção, ela vem da ideia de eu analisar a razão entre dois números ou mais números, né? De forma que essa razão seja proporcional. Como assim? A razão se mantenha, por mais que eu mude a fração, né? Por exemplo, a gente tinha lá 1/2, a razão entre 1 e 2 era 0,5. Se eu pegar entre 2 e 4, também vai ser 0,5. Se eu pegar 3 e 6, também vai ser 0,5. 5 e 10 também vai ser 0,5. Por quê? Porque essas razões, essas frações que a gente elabora ali, elas são proporcionais. E aí vem o estudo de proporção. Então, quando a gente fala de razão e proporção, ideia básica, eu entender o que é a razão, é a fração. A ideia que vem como consequência é o estudo da sua proporção. É o estudo onde eu igualo duas razões. É quando eu tenho razão ou fração igual fração. Então, toda vez que eu estou lidando, toda vez que eu vou trabalhar com a ideia de proporção, eu estou trabalhando, de certa forma, com igualdade de frações. Uma fração é igual a outra fração. Se eu fosse escrever isso aqui, né, eu teria A sobre B é igual a C sobre D. Onde eu tenho duas razões, a razão A sobre B, ou de A para B, C para D. E eu tenho esse sinal de igual, né, que me explica algumas coisas. Para eu ler essa proporção, eu posso ler da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Falando novamente, A está para B, assim como C está para D. Dentro dessa frase, existe um dos conceitos de uma das propriedades, que a gente pode dizer assim, da proporção. Quando eu falo A está para B, assim como C está para D, os extremos, as letras que estão nos extremos da minha fala, são o A e o D. O A está para B, assim como o C está para D. Comecei com A, terminei com D. No meu meio eu tenho o B e o C. A está para B, assim como C está para D. E aí surge uma das propriedades, uma das falas, que a gente fala assim: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Aonde estão os meios e onde estão os extremos? Nessa fala. Se eu multiplicar o A e o D, que são os extremos da minha fala, sempre vai ser igual o produto dos meios. Isso é uma coisa que a gente já traz lá do nosso ensino fundamental 2. Eu tenho falado em algumas aulas, quando aparece fração, né? Para todas as minhas turmas eu acabo falando. Sempre que eu tenho lá uma equação, alguma coisa com fração, a ideia básica pra gente é deixar fração igual fração. Por quê? Porque quando eu deixo fração, igual tá aqui, eu posso multiplicar, né? E aí eu sempre vou ter A vezes D é igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Na verdade, se eu quisesse pensar, lembrando que, né, o que eu vou falar aqui, matematicamente falando, o resultado final vai dar certo, mas não eu vou tentar simplificar para vocês. Esse B está dividindo, passa multiplicando. O D está dividindo, passa multiplicando. E aí você vai ter essa relaçãozinha aqui, né, de razões proporcionais, frações proporcionais. O valor, a razão dessa fração tem que ser igual ao valor dessa. E se ele está dizendo que é igual, porque é o que está escrito aqui, vale esse produto aqui de baixo. Tá bom?
Vamos dar mais uma olhada no conteúdo. Espera aí. Galera, um dos conceitos, a base, vou chamar bem de base mesmo, porque é um dos conceitos que vai ser utilizado dentro da matemática financeira em vários momentos, não apenas agora, tá? É a questão da porcentagem. Por que a gente faz a abordagem de porcentagem nesse momento? Porque a porcentagem nada mais é do que uma razão. Nossa, professor, como assim a porcentagem é uma razão? A porcentagem eu posso escrever em forma de fração. Qual que é a ideia da porcentagem? É uma fração onde o meu denominador, né, ou o consequente da razão, vai ser um número fixo, que vai ser igual a 100. Porcentagem vai ser utilizado em vários conteúdos de matemática financeira, tá? Então, eu tenho que lembrar que ela é uma razão, que é um denominador igual a 100. Lembrando que existem formas de representar, né? O símbolo de porcentagem, se eu quiser utilizar, eu posso usar esse símbolo aqui. Galera, ideias básicas para a gente poder utilizar porcentagem e assim a gente já partir para os exemplos. Eu ia fazer os exemplos antes de porcentagem, por isso que eu tinha cortado o vídeo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de porcentagem antes. A ideia de porcentagem é que eu posso representar ela de algumas formas. Por exemplo, eu vou pegar aqui 32%, né? Usei o símbolo de porcentagem. Eu escrever 32%, eu posso representar em forma de fração, 32 sobre 100. Eu posso colocar em decimal, 32 sobre 100 é a mesma coisa que 0,32, tá? E existem algumas ideias de exercícios que eu poderia trabalhar com uma fração irredutível, que seria o quê? Eu pegar esse 32 sobre 100 e simplificar ele, né? Daria para simplificar por 4, né? Por exemplo, 16, 25 avos. É uma das formas. Onde que ele vai ser útil fazer essa abordagem de fração irredutível? Dependendo do exercício, dependendo do que ele pede na hora de calcular. Por exemplo, no conteúdo que vai vir logo após essa aula, né? Quando a gente for fazer abordagem a respeito de juros, juros simples, juros compostos, às vezes é bom a gente ter essa sacada de querer simplificar, tá? Mas no decorrer do cálculo isso vai ficar aparente para você. Agora, opinião minha, opinião do professor, é que eu deixar o denominador 100 é bom para lá no final eu fazer a simplificação, tá bom? Ideia básica que a gente vai usar de porcentagem, espera aí. A ideia básica, para a gente poder trabalhar a porcentagem, é a gente trabalhar com a regra de 3. O que é a regra de 3? É trabalhar com a proporção, trabalhar com razões proporcionais. Essa é a ideia básica, tá? Só falar um pouquinho sobre porcentagem ainda, pessoal, porque ela vai ser importante em outros assuntos. Por exemplo, né, a gente trabalha com estatística e a porcentagem é muito utilizada dentro da estatística. Quando você vai trabalhar aquela parte de frequência relativa, né? Qual é o percentual de pessoas, isso é muito utilizado, a porcentagem. Então a porcentagem, dentro do conceito de porcentagem, razão e proporção, a gente tem a regra de 3, que é fazer comparações. E é aí o ponto-chave que eu quero trabalhar a porcentagem com vocês. A porcentagem é a utilização da regra de 3 para a gente fazer comparações. O que seria 100%? É tudo. Então, se 100% é tudo, 32% é parte de todo, né? Então eu consigo fazer dentro da regra de 3 algumas ideias. Onde eu quero chegar? Boa parte dos problemas contextualizados de razão, proporção e porcentagem, eles vão vir um texto onde eu preciso entender o que ele está me dando e o que ele está pedindo, né? Por exemplo, ele está me dando o todo, só que ele não está dizendo para mim que todo é 100%, porque isso é um conceito que já tem que ser dado na minha cabeça. Opa, quando ele cita o todo, eu estou trabalhando com 100%. E aí quando eu trabalho com uma parte, é uma porcentagem menor do que 100%. Tá bom? Vamos ver alguns exercícios relativos à razão, proporção e porcentagem para a gente poder resolver aqui com vocês. Tá bom? Vamos lá.
Galera, exercício 1 que a gente vai fazer, tá? Seis amigos almoçaram em um restaurante e a despesa total foi de R$ 132. Sabendo que nessa despesa estão incluídos os 10% da gorjeta do garçom e que a gorjeta foi dividida igualmente pelos 6 amigos, quantos reais cada um deu de gorjeta? Olha só o tipo de questão, tá? Ele está trabalhando com duas ideias ali, ele está trabalhando com dinheiro, pessoas e a porcentagem. Você tem dentro do problema que o valor dessa total pago foi de R$ 132. E é aí que entra o porquê da matemática financeira. Finança, dinheiro, né? São 6 pessoas que pagaram R$ 132. Se a gente fosse parar para pensar quanto cada um pagou, eu poderia muito bem fazer a divisão, né? 132 divididos por 6. É uma das ideias que a gente tem. E aí eu vou descobrir quanto cada um pagou e aí eu posso ver, né, o percentual em cada um. Outra possibilidade que eu teria era calcular quanto que foi, né? Para isso aqui dar 10% e depois eu divido por 6. A forma que você vai fazer, se você vai fazer 10% disso, né? Quanto que é a porcentagem disso? E depois dividir por 6, ou vai dividir por 6 depois a porcentagem, tanto faz, por quê? Porque a proporção ela vai ser mantida dentro desses problemas. Então, a forma que você vai resolver não interfere no resultado final, tá? Deixa eu ver como é que eu pretendo fazer. Eu acho que eu vou fazer quanto que vale os 10% desse valor, né? Tipo, não é 10% desse valor, tá, gente? É quanto os 10% do garçom estão inseridos aqui dentro. E aí depois eu faço a continha, tá? Como é que eu consigo montar? Eu vou montar uma proporção ou uma razão dentro disso aí. Quando você paga 10% do garçom, vamos ver se vocês concordam comigo. Você paga 100% daquilo que você consumiu, mais 10% em cima desse valor pelo serviço. Ou seja, você paga 100% mais 10%. Ou seja, eu pago, na verdade, 110% daquilo que eu consumi. Se eu vou na história das pessoas aqui, 110% equivale a R$ 132. Ok? Se eu vou agora calcular quanto que foi, ele pedia, né, o 10%, pediu os 10%. Se eu vou calcular quanto que deu os 10% do garçom, eu vou colocar aqui, 10% equivale a X. Repara que isso, se eu colocasse um traço, você tem outra cor, o traço, né? Eu tenho uma proporção. O 110% está para os 10% do garçom, assim como os R$ 132 que as pessoas pagavam está para o X. A gente usou aí a proporção entre essas duas razões, tá? Professor, mas eu preciso fazer a razão? Eu preciso montar a fração? Não, porque a ideia embutida dentro dos conteúdos de vocês já nos ensinou a regra de 3. E a regra de 3 nada mais é do que uma aplicação direta de proporção. Então, se eu tenho aqui a regra de 3, eu tenho a proporção já embutida, tá bom? Como é que a gente resolve isso aí, né? A gente multiplica cruzado, a gente já sabe isso. Então, eu tenho 110 vezes x, que vai dar 110x, é igual 10 vezes 132. Sempre que eu multiplicar por 10, né, só colocar um zero no final. 1.320. Professor, aqui estava em porcentagem, aqui estava em porcentagem. Por que não aparece o sobre 100 e sobre 100? Porque se eu colocar sobre 100 aqui e sobre 100 aqui, eu vou poder simplificar lá no final. Porque eu vou ter porcentagem aqui e porcentagem aqui. Tá? Toda vez que eu tiver regra de 3, onde uma das colunas, no caso essa aqui, tem a porcentagem, eu não preciso colocar o símbolo, não preciso pôr a fração. Trabalha somente com o número. Porque lá na frente a gente sabe que poderia ser simplificado. A gente ia acabar cortando o 100 com o 100. O 100 de um com o 100 do outro. Tá bom? Posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Então, na verdade, x é igual
132 divididos por 11, tá? 132 divididos por 11, isso aqui vai ser igual a R$12. Isso quer dizer que os 10% que todo mundo pagou equivale a R$12. Só que ele não quer saber o de todo mundo, ele quer saber quanto cada pessoa pagou. Quantas pessoas tinham no restaurante dos amigos? 6. Então eu faria R$12 divididos para 6 pessoas, que é igual a R$2. Esse foi o valor pago pelos 10% por cada uma das pessoas. Tranquilo, gente? Acho que ficou fácil, né? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, tá? É um exercício da Fundação Getúlio Vargas. Diz o seguinte: um supermercado fez a seguinte oferta para a compra de uma determinada marca de suco de laranja em caixa de 1 litro. A caixa de suco custa R$3,60. E aí ele disse o seguinte: compre 6 e lhe damos 2 a mais. Ou seja, se eu comprar 6 caixas de suco, na verdade eu vou levar 8, tá? Porque ele vai me dar 2 a mais. Para quem comprar 8 sucos de laranja, qual é o percentual de desconto obtido por unidade em relação ao preço original? Repara que ele quer saber uma porcentagem e ele quer saber a questão de desconto por unidade. Ele não quer saber qual foi o desconto total, tá? Então, pessoal, para eu resolver esse tipo de exercício, eu vou colocar assim, ó. Quanto custa uma caixa de suco, né? Uma caixa de suco custa R$3,60. Esse é o custo para eu comprar uma caixa. Se eu comprar 6 caixas, eu preciso multiplicar R$3,60 por 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6 dá 36. Vem o 6, sobra o 3. 6 vezes 3 dá 18. Com mais 3, 21. Isso quer dizer que se eu levar 6 caixas, eu pago R$21,60. E ó, qual é o detalhe, né? Se eu levar 8 caixas, quanto que eu vou pagar no total? Pelo que ele está falando ali, eu vou comprar 6 e vou levar 8. Então, se eu levar 8 caixas, eu vou continuar pagando R$21,60. Ok? Ideia básica agora é: eu preciso determinar quanto que eu vou estar pagando por cada uma das caixas. Porque aí eu vou ter qual é o meu desconto unitário, né, dentro desse problema. Vamos lá, né? Se eu vou levar 8 caixas, eu vou fazer R$21,60 divididos por 8. Galera, duas casas decimais, mas esse zero aqui, né, ele não vai influenciar na gente, então eu vou deixar ele de fora. Uma casa decimal aqui, eu vou igualar uma casa decimal aqui e tirar a vírgula, tá? Então, na verdade, eu tenho 216 divididos por 80, vai dar por 2, que dá 160, 6 menos 0 dá 6, 11 menos 6 dá 5, aqui dá 0. 56 é menor que 80, põe a vírgula, 0. 560 divididos por 80 vai dar por 7. 7 vezes 80, 560. 560 menos 560 dá 0. Isso significa que em uma caixa, nesse combo de 8 caixas, uma caixa está saindo R$2,70. Opa, R$2,70. E aí agora é que vem a ideia, né, gente? Se ele quer saber qual foi o desconto unitário, deixa eu ler de volta como é que ele fala lá. Para quem comprar 8 sucos de laranja, qual é o percentual de desconto obtido por unidade em relação ao preço original? Eu preciso ver o seguinte: quanto que ele teve de desconto em relação ao preço original, né? A conta que a gente vai fazer vai ser R$3,60 menos R$2,70. E isso aqui divididos pelo preço original, em relação ao preço original, que é R$3,60. R$3,60 menos R$2,70 vai dar 0,9, né, ou 0,90.
0,9 sobre 3,60. Se eu quiser simplificar, se eu quiser fazer essa divisão, né? Você pode multiplicar por 10, depois dividir por 9, dá na mesma. Isso aqui é a mesma coisa de 0,25. 0,25 eu consigo escrever numa fração com denominador 100. Como? Multiplica por 100 em cima e embaixo, né? Ou simplesmente faz a transformação de decimal para porcentagem. Vocês têm ali, né, 25 sobre 100 ou 25%. Sabe o que foi esses 25%? Esses 25% foram o desconto dado, né? Esses 90 centavos que foi dado de desconto equivalem a 25% do preço original da caixa de suco, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Basicamente, toda vez que eu trabalhar com razão, proporção, eu vou trabalhar ali com regra de 3, vou trabalhar com divisão, com fração, tá? Então eu preciso ter a ideia do que o exercício está me dando e do que o exercício está me pedindo. Beleza, gente? Então, espero que esteja tudo certinho. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima aula.